Hoje vamos falar sobre como grandes gestores de investimentos estão se voltando para os títulos soberanos da Ásia, excluindo a China, para atravessar o período de eleições nos Estados Unidos com mais segurança. Essa mudança ocorre em meio a corte de juros na região e a expectativa de maior volatilidade dos mercados globais. Então nós vamos entender aí os detalhes desse movimento e o que ele pode significar para o cenário econômico internacional. E ainda hoje nós vamos ver como a eleição americana pode mudar o cenário de câmbio no Brasil. Então fica ligado no episódio até o final, porque ele tá bem completo, tá bem interessante. Esse episódio de Estratégia do Dia é oferecido por JBS. Evoluir sempre é o que nos alimenta. E você, o que te alimenta? A JBS está na casa de milhões de famílias pelo planeta. Produz todos os tipos de proteínas e tem um propósito desafiador: alimentar uma população mundial que não para de crescer, conservando o meio ambiente. Ou seja, fazer mais com menos. Por isso, evoluir é o que vai continuar nos alimentando. JBS, alimentando o que alimenta o mundo. Então vamos lá, vamos imaginar alguns cenários. Se Trump vencer a eleição, é esperado que o dólar ganhe força no cenário global. Por que isso? Porque é esperado uma política fiscal mais rígida e também novas tarifas que podem agravar as tensões comerciais, especialmente entre China e Estados Unidos. Segundo analistas da XP, esse cenário deve gerar um efeito direto na economia brasileira. E com isso, o que impactaria? Bom, câmbio fiscal e a inflação no Brasil, porque o dólar forte tende a pressionar o real, gerando inflação doméstica e, como consequência, aumento nas taxas de juros locais. E o Brasil também pode se beneficiar com um aumento na demanda por commodities agrícolas devido à maior rivalidade entre a China e os Estados Unidos. Esse cenário parece ótimo, mas vale lembrar que Trump propôs uma tarifa global de 10% sobre todas as importações e 60% sobre produtos chineses. Embora essas medidas possam reduzir exportações brasileiras de petróleo bruto, aço semiacabado e café para os Estados Unidos, o impacto sobre o setor de mineração e aço será mais limitado, já que os principais concorrentes são, você adivinhou, né? Chineses. Bom, a XP ainda alerta sobre o risco de volatilidade durante a implementação das tarifas, o que pode desestabilizar o mercado global de commodities e pressionar os preços do petróleo. Bom, agora vamos imaginar o outro cenário. Se Kamala Harris vencer, o cenário muda significativamente. Um governo democrata deve focar em uma política fiscal expansionista, promovendo investimentos em infraestrutura, saúde e apoio a pequenas empresas. E o que isso significa? Bom, na verdade pode resultar em um dólar mais fraco, com investidores migrando capital para ações globais e mercados emergentes. Então, para a gente aqui do Brasil, isso pode aumentar o fluxo estrangeiro e aquecer o mercado de ações. O Brasil pode se beneficiar de vulnerabilidade dos Estados Unidos no acesso a minerais críticos, como lítio e níquel, que são essenciais para a transição energética. Nesse contexto, o Brasil pode se posicionar como fornecedor alternativo à China, fortalecendo sua economia. E eu não devia nem contar isso, mas eu fiquei uns 7 takes para falar vulnerabilidade, mas eu consegui. A XP analisou os últimos 6 ciclos eleitorais americanos e concluiu que, embora as eleições nos Estados Unidos causem alguma volatilidade, fatores internos do Brasil são os principais responsáveis pelos movimentos no Ibovespa. Ou seja, mesmo com a incerteza global, o desempenho do mercado brasileiro não está fortemente ligado aos resultados das eleições americanas. É legal analisar, mas nem tudo é certo, tem uma grande incerteza sobre isso. Mas aí um resuminho aqui do que pode impactar para o Brasil, né? O que as eleições americanas podem trazer para a gente. Com Trump, dólar mais forte, maior volatilidade, inflação e demanda por commodities. Com Kamala, dólar mais fraco, aumento de fluxos para mercados emergentes e oportunidades em minerais críticos. Independente do vencedor, estaremos aqui todos juntos, Estrategias Unidos. Agora vamos para a Ásia. Não viajar até lá, mas vamos falar sobre a Ásia, sobre os portos seguros na região e como investidores estão apostando em títulos soberanos para driblar a volatilidade eleitoral nos Estados Unidos. Antes de mais nada, vamos recapitular aqui o que são títulos soberanos. São dívidas emitidas por governos para financiar suas operações. Em momentos de incerteza, esses papéis costumam atrair investidores, pois são vistos como menos arriscados do que ações e outros ativos. E nesse contexto todo aí, grandes nomes como Franklin Templeton e Gama Asset Management estão apostando em países como Indonésia, Coreia do Sul e Filipinas. E algumas das razões para essa preferência são os cortes de juros nesses países, que aumentam o valor dos títulos já existentes. Quando os juros caem, novos títulos são emitidos com rendimentos menores, o que valoriza os papéis antigos que oferecem retornos mais altos. Qual que é o cenário da Indonésia? Bom, com inflação sob controle e um novo presidente, o país tem se destacando como uma das melhores opções da região.
E já a Coreia do Sul e Filipinas, além dos cortes de juros, eles estão se beneficiando por maior inclusão em índices globais de títulos. E isso traz previsibilidade e aumenta o fluxo de capital estrangeiro no país. Nos países, né, no caso. Bom, e como a gente sabe, 5 de novembro é a data das eleições americanas e os mercados já se preparam para a volatilidade. Os principais riscos é o aumento das tensões comerciais com a China, como a gente comentou na matéria anterior, e isso pode impactar bastante setores importantes, como chips e tecnologia. A expectativa é que a moeda chinesa se enfraqueça ainda mais, o que força investidores a buscar alternativas em outros mercados da Ásia. E vou aproveitar aqui para explicar o conceito de porto seguro. O que é um porto seguro? Não é o lugar onde as pessoas vão passar a férias de formatura. Eles são ativos menos voláteis e com menor risco de perda. Chris Chitan, da Franklin Templeton, explicou assim, abre aspas, nas próximas semanas vai haver muito barulho nos mercados. Se você olhar para fora dos Estados Unidos, para a Ásia, onde estão os portos seguros? O que vem em mente são os títulos indonésios, fecha aspas. E vale a pena citar a Índia. A Índia vai ser incluída no índice de mercados emergentes em 2024 e, acredita ou não, essa mudança pode trazer até 9 bilhões de dólares em novos investimentos, segundo a Barclays. Isso não só fortalece a economia do país, mas também melhora a liquidez de seus títulos, atraindo ainda mais investidores. Então, com economias asiáticas se ajustando a esse novo cenário, maiores gestores acreditam que 2025 pode sim ser um ano positivo para os mercados emergentes. Shamaila Khan, da UBS Asset Management, comentou assim, com cortes de taxas pelo Fed e estímulos da China, 2025 pode ser um ano favorável para esses mercados. Mas ainda assim é importante lembrar que o crescimento desses mercados é influenciado não apenas por fatores internos, mas também decisões globais, como, claro, a política monetária dos Estados Unidos. Por isso, o que acontece nas próximas semanas vai ser crucial para definir o rumo desses investimentos. Bom, então resumindo, com eleições nos Estados Unidos e cortes de juros na Ásia, os investidores estão ajustando suas estratégias e preferindo títulos soberanos asiáticos como forma de proteção. Países como Indonésia e Filipinas oferecem boas oportunidades, enquanto Índia e Coreia do Sul se beneficiam de mudanças nos índices globais. O ponto-chave é que esses ativos podem funcionar como uma âncora para navegar a volatilidade que, querendo ou não, se aproxima. E bora ler os comentários de vocês. William Rudnick estava ouvindo Here Comes the Sun do The Beatles. Alan Ribeiro comentou assim, obrigado por não falar de McDonald's no episódio anterior. Eu também fico com vontade de comprar algo deles. Aqui tocou Prime no Too Many Puppies. Pois é, quando sai matéria do McDonald's eu já fecho, já parto para outra, porque não é fácil. Bernardo Alvarenga diz que ele é engenheiro e trabalha 115% presencial. É isso aí, Bernardo. Lucas Reis diz 7 minutos e nós somos o que pra você? Não deu nem tempo de chegar na metade do trajeto. E ele tava ouvindo a música do meu irmão perdido, Artemas, Dirty Little Secret. Lucas, às vezes os episódios vão ficar um pouco mais curtos, já peço desculpa. Jack Slings diz, vai disponibilizar a playlist que está montando no Spotify? Vou. Logo menos eu crio a playlist com as sugestões, eu vou fazer minha curadoria aqui e vou falar o nome dessa playlist logo menos. Pode deixar. Matheus Meneghel, você aprende da Xuxa? Não. Ele diz assim, dá uma conferida no Parcels. Foi meu maior achado dos últimos 5 anos. Eu já vi eles têm uma vibe meio disco, não sei explicar, mas eu já vi eles já, eu gosto. Luí tá ouvindo Inês, da banda O Grilo. Já ouvi essa banda já, parece um pouco terno, né, no começo deles. Pedro ATH estava escutando God's Country. Adriele Rodrigues diz, bota aí, Alan, Lavender Haze de Taylor Swift. Na próxima a gente coloca, Taylor. Quântico diz, música anterior ao episódio foi Fúria do Madame Satã. E Lucas M. Paiva diz, ótimo episódio, antes dele tava tocando If Only, do Queens of the Stone Age. Eu gosto muito dessa música e desse álbum, muito legal. Ami007 tava ouvindo BTS, pra variar, tava ouvindo K-pop. E Dudu Figueiredo tava ouvindo Legião Urbana, Tempo Perdido. Inclusive, qual que é a opinião de vocês quanto a Legião Urbana? Vocês gostam de Legião Urbana? Porque eu tava conversando com um redator novo que entrou na Bloomberg Linha e ele falou que odeia Legião Urbana. E eu fiquei muito surpreso, eu não sabia que tinha pessoas que odiavam essa banda. O que vocês sentem sobre Legião Urbana? Comenta aqui. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês. Nos encontramos no próximo episódio e um big beijo. Tchau, tchau. Um big beijo para todo mundo aí.